E aí, pessoal? Meu nome é Cadu Monteiro e sejam bem-vindos a mais uma aula de navegação aérea para piloto privado. E no vídeo de hoje, falarei sobre latitudes, longitudes, meridianos e paralelos. Primeiramente, falaremos sobre o círculo máximo e o círculo menor. O círculo máximo é quando dividimos uma esfera em duas partes iguais, sendo que esse corte passe pelo centro da esfera. E essa borda desse corte é o círculo máximo. Os exemplos de círculos máximos são um meridiano qualquer e o equador. O círculo menor é quando dividimos uma esfera em duas partes desiguais, sendo que o corte não passe pelo centro da esfera. Os exemplos de círculos menores são os paralelos e os trópicos. O que é um meridiano? Bom, um meridiano nada mais é do que um semicírculo que começa na parte superior de uma esfera e termina exatamente na parte inferior, como demonstrado nessa figura. Sabendo disso, apresento a vocês o meridiano de Greenwich, que também é conhecido como o primeiro meridiano. A ideia é que ele serve de referência para diferenciar os hemisférios leste e oeste, e a partir dele pode-se medir as longitudes. Agora vamos colocar a esfera vista de cima, porque irei mostrar um outro meridiano, conhecido como o meridiano 180, ou linha internacional de data, e que também pode ser chamado de antimeridiano, ou seja, o meridiano oposto ao de Greenwich, onde nele é marcado o ponto onde ocorre a mudança de data. E o que é esse ponto que ocorre a mudança de data? Bom, primeiramente, você precisa parar para analisar uma coisa. A Terra, com o movimento de rotação, se movimenta de oeste para leste. Sendo assim, a luz do Sol se desloca no sentido oposto, fazendo com que anoiteça primeiro nos países que se localizam no hemisfério leste, e dessa forma ficam com horários mais avançados do que os países do hemisfério oeste. E isso em relação ao meridiano de Greenwich. O ponto de mudança de data ocorre no antimeridiano, funcionando de forma contrária ao que acabei de explicar. Ou seja, quem estiver no hemisfério leste não estará com os horários avançados, e sim com horários a menos do que os países no hemisfério oeste. Paralelos. Os paralelos é todo o círculo menor perpendicular ao eixo da Terra, sendo assim paralelo ao Equador. E o Equador, como todos já sabem, é a linha que divide o globo terrestre em duas partes iguais, por ser um círculo máximo, separando assim o hemisfério norte do hemisfério sul, e a partir dele pode-se calcular as latitudes. E juntando os meridianos e os paralelos, teremos essa imagem. Cada meridiano e cada paralelo representam um grau. Podemos seguir então para o próximo tópico, as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são basicamente os valores das latitudes mais os valores das longitudes, e assim poder obter uma localização exata de qualquer ponto do globo terrestre. Ok, mas como aplicar essas coordenadas geográficas? Antes de aplicá-las, será necessário saber o conceito das latitudes e longitudes, e só após isso poderá expressar as coordenadas de um ponto. Então vamos a elas. A primeira é a latitude, medida a partir do Equador, cujo valor é 0 graus, até o Polo Norte, através de um meridiano, formando assim um ângulo de 90 graus. O mesmo vale do Equador para o Polo Sul, que também dá 90 graus. E a segunda é a longitude, que é medida a partir do meridiano de Greenwich, que assim como no Equador, o valor também é 0 graus, até o seu antimeridiano, através do Equador,
formando um ângulo de 180 graus. Essa ideia serve tanto para o lado leste quanto para o lado oeste. Esses ângulos são estruturados da seguinte forma: graus, minutos e segundos, sendo que às vezes não virá os três juntos, uma vez só graus e minutos, e até mesmo somente graus. Os graus, como já disse anteriormente, variam no caso das latitudes de 0 a 90 graus para o norte e de 0 a 90 graus para o sul, e nas longitudes de 0 a 180 graus para o leste e de 0 a 180 graus para o oeste. Os minutos variam de 0 a 59. Assim vale também para os segundos. Então, quando os minutos alcançarem o valor 60, esses 60 se tornarão automaticamente 1 grau. E para os segundos, quando atingirem 60, se tornarão 1 minuto. Temos aqui alguns exemplos de latitudes e longitudes. Reparem que depois dos números tem algumas letras. Essas letras representam os hemisférios: November para norte, Sierra para sul, Echo para leste e Whisky para o oeste. Reparem também que coloquei 2 exemplos de latitude e 2 exemplos de longitude. Isso é para que vocês reparem no seguinte: como falei anteriormente, os minutos e os segundos têm como limite o 59, não é mesmo? E podemos observar aqui na latitude que temos os segundos com o valor 78. Quando vocês estiverem diante dessa situação, o que tem que fazer é aquela transformação que acabei de explicar, que é transformar 60 segundos em 1 minuto. E assim sobrará 18, ficando agora dessa forma. Com o exemplo da longitude, é a mesma coisa, mas agora é nos minutos. Tiramos 60 de 90 e acrescentamos 1 grau, e o resto, que é 30, permanece como minutos, ficando agora dessa forma. E essas são as formas corretas de se expressar as coordenadas. Vocês também devem ter percebido que os graus da latitude têm sempre 2 casas decimais, e os da longitude têm sempre 3. Isso é porque os valores da latitude variam de 0 a 90, ficando com no máximo 2 casas decimais. E os de longitude variam de 0 a 180, ficando com no máximo 3. Sabendo disso, agora podemos aplicar as coordenadas geográficas. Vamos começar plotando as coordenadas em uma carta WAC. Essa é uma pequena parte da carta WAC, para ter uma melhor visualização do que for feito aqui. Como podem perceber, existem 2 linhas verticais e horizontais. Representam os graus de latitude e longitude. E nessas linhas existem também alguns traços que têm 2 tipos de tamanho. As maiores equivalem a 10 minutos e as menores representam 1 minuto. Por ser apenas uma parte da carta, ficamos um pouco limitados, já que não temos acesso a todos os dados da carta. No entanto, os que mais precisamos coloquei nessa imagem. Bom, primeiro vamos localizar esse ponto. Para isso, devemos saber onde está localizado essa parte da carta. Ao analisarmos, vimos que estamos na região de Belém, onde sabemos que estamos no hemisfério sul e que o Brasil inteiro se localiza no lado oeste do meridiano de Greenwich. Após isso, com uma régua, iremos fazer algumas linhas até encontrarem com os meridianos e os paralelos. Em seguida, identificaremos esses valores e assim achar as coordenadas desse ponto. Nesse exemplo, achamos a marcação de 1 grau, 17 minutos sul e 47 graus, 56 minutos Whisky. E quando formos escrever as coordenadas, colocamos uma barra entre os dois, sendo que sempre comece com as latitudes, ficando assim. Ok, vamos a outro exemplo. Acompanhe comigo. Primeiro, acharemos a latitude. Essa linha representa 1 grau.
então podemos anotar. Agora, vamos contar os minutos de cima para baixo. 10, 20, agora 21, 22, 23, 24, 25, 26 e a linha fica entre 27 e 28. Então, nós podemos anotar os 27 minutos. E como a linha fica entre os 2 minutos, podemos então dizer que são 30 segundos, ficando então dessa forma. Agora partiremos para a longitude. Nesse caso, como ainda não chegou na linha com o valor 49 graus, podemos dizer que ainda estamos no 48. Achado o grau, partiremos para os minutos, da direita para a esquerda. Então temos 10, 20, 25, 26, 27, 28 e 29, ficando assim. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, encerrarei a aula de hoje por aqui, mas na próxima aula falarei sobre os cálculos envolvendo as latitudes e as longitudes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha e de se inscrever no meu canal, porque assim você vai ficar por dentro das novidades e saberá quando postarei as próximas aulas. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!